Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a um videozinho rápido que eu estou gravando aqui com o celular mesmo, só para poder trazer para você a novidade que todo mundo que curte relógio está falando no dia de hoje, que é a collab entre a Omega e a Swatch, dia 26 agora. Chega no mercado 10 relógios inspirados no icônico Moonwatch, e é o relógio que a gente vai conferir agora, não só ele, como as versões dele. Mas antes, eu quero ler para você o comunicado oficial da Omega apresentando essa parceria entre a Omega e a Swatch. A Omega se une à Swatch e lança uma versão divertida do seu icônico relógio Speedmaster. Para a Omega, a missão conjunta é um empreendimento divertido e um aceno respeitoso para a empresa corajosa que arriscou tudo para dar o pontapé inicial na indústria relojoeira suíça durante a Revolução do Quartzo. As marcas se inspiraram no espaço para criar uma coleção de 11 Swatches com nomes dos corpos planetários, desde a estrela gigante no centro do Sistema Solar até o planeta anão em sua periferia. Todos os Swatches são em bioceramic, uma mistura única de 2/3 de cerâmica e 1/3 de material derivado do óleo de rícino. Embora cores como rosa e azul claro ofereçam fortes indícios de que esses não são seus relógios Speedmaster padrão, um fã hardcore do Moonwatch teria dificuldade em encontrar a diferença na aparência geral. Os principais recursos de design do Moonwatch estão todos lá. A caixa assimétrica, a famosa escala taquimétrica com um ponto acima de 90 e os distintos submostradores Speedmaster que funcionam perfeitamente. Para o presidente e CEO da Omega, o Sr. Reinald Eschliman, a nova coleção é motivo de orgulho. A longa e distinta história da Omega poderia ter sido interrompida se não fosse a visão e a coragem da Swatch. A coleção Moonwatch saúda os salvadores da nossa indústria de uma forma espirituosa e acessível. Os Swatches são perfeitos para os fãs iniciantes do Moonwatch e não consigo pensar em um ícone mais apropriado para o nosso projeto compartilhado. Fomos à Lua, agora estamos explorando toda a Via Láctea. São ótimos relógios com cores fantásticas e que me fazem sorrir. Acabei de ler para você a declaração oficial da Omega, colocando no mercado aí agora, dia 26, o famoso, o já famoso e mega desejado Moonswatch. Como a própria Omega disse, são 11 relógios, cada um deles com um nome de missão e o nome subsequente do planeta pelo qual aí o nosso sistema solar é conhecido. Nós temos o Missão Sol, Missão Mercúrio, Missão Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, que é o único que tem um planeta ali na parte da frente. Os outros, eles possuem a representação dos seus planetas na parte de trás ali, no local onde é colocado a bateria. Também temos a missão Urano, Netuno e Plutão não foi esquecido, o planeta não foi esquecido pela Omega e também conta aí com a sua versão do Speed. Todos os relógios são movidos a quartz, ali atrás você tem o logotipo da ETA, que também pertence ao Swatch Group, e logo ali do lado a inscrição V8, toda vez que você lê V8 ao lado do logotipo ETA, quer dizer que esse calibre ele é fabricado totalmente na Suíça, não é o calibre V8, assim que aquele calibre foi totalmente construído na Suíça. E o relógio ele é bem fiel ao Speedmaster, ele tem 42 milímetros, até a altura dele de 13,5 é fiel ao Moonwatch. A distância entre os pinos dele é de 47,34. Aliás, não é só o tamanho, o relógio é uma cópia bem fiel ao Speed, o posicionamento ali dos submostradores, os índices, a escala taquimétrica ali com a mesma fonte utilizada no Moonwatch, inclusive contando com o famoso ponto ali acima dos 90, uma referência aos modelos mais clássicos, como a versão de 59, que foi a primeira a ir para o espaço, mesmo sem a Omega saber, ali no punho do Walter Schirra, na missão Mercury 8. O posicionamento do ponto ali em relação ao número 90 na escala taquimétrica existem várias discussões sobre os modelos, porque vai variando, mas o mais clássico é esse, que faz essa referência ao ponto ali bem acima do número 90. A pulseira dele é em velcro, chamada de Space Suit Ready, ou pronta para um traje espacial. Eu achei essa pulseira bem feinha, eu acho que, quer dizer, questão de gosto, mas
Eu acho que é uma tentativa da Omega de deixar o relógio com a cara do Speed, mas não muito, né? Você não utilizar ali um bracelete em metal ou uma pulseira em couro. Eu acho que é uma proposta bem divertida, como todo relógio Swatch. No cristal dele tem um S, né, de Swatch, onde temos ali a letra grega Omega no Speed mecânico, o nome Speedmaster na mesma fonte. E esse relógio, antes mesmo dele chegar no mercado, ele já está criando aí uma grande discussão, porque é uma versão muito mais barata, todo mundo questionando se a Omega agiu corretamente, ou corretamente não, agiu bem, né, em ter, mercadologicamente falando, em ter lançado um relógio tão barato, mesmo sendo uma collab ali com o Swatch, embora, né, a gente não tenha a versão ali em inox. Eu acredito que a Omega quis utilizar vários elementos do Speedmaster, mas fazendo ali uma certa diferenciação entre quem utiliza o mecânico e quem vai partir aí para o quartz. Por isso a gente não tem ali eles são parecidos, mas não são bem parecidos, principalmente pela cor da caixa, né? Mesmo a versão do Moonwatch produzido pela Swatch não tem ali tanta essa aparência. A boa notícia é que esse relógio não é uma edição limitada. Claro que a gente vai ter aí um frisson a partir do dia 26, né, todo mundo correndo para as lojas Swatch atrás do relógio. Esse relógio não vai ser comercializado nas boutiques Omega, só nas lojas Swatch. E é claro que vai ter, né, essa procura aí a partir do dia 26, mas a gente espera que essa procura tenha oferta para essa procura. Porque não adianta nada dizer, né, que não é uma edição limitada, mas aí vai ter aquela procura toda nas lojas, e aí de uma hora para outra a Omega fala, ó, galera, quem pegou, pegou, quem não pegou já dançou. Então a gente espera que seja um relógio que entre em produção numa escala aí que consiga atender, né, a demanda, porque eu tenho certeza que vai ser muito alta. Muita gente vai querer colocar as mãos aí no seu Speed Quartz. Quero saber qual que é a sua opinião, se você curtiu, qual foi o modelo que você mais gostou. Eu vou falar para você agora o modelo que eu mais curti, foi esse daí, o modelo com a caixa vermelha e o mostrador branco, a edição Marte. Gostei até mesmo mais do que a edição Lua, edição Moon, né, o Moonwatch, por um fato bem interessante, que ele faz um aceno a um modelo, um protótipo que foi criado pela Omega no passado, que não vingou, a NASA não adotou esse modelo. A Omega criou para que a NASA pudesse fornecer aos seus astronautas para que eles pudessem utilizar na parte externa do módulo. E para você ter uma ideia, a variação de temperatura na área externa dos módulos lunares, elas podem chegar de menos 100 graus Celsius a mais 200 graus Celsius. Então, esse relógio ele foi concebido, esse que você está conferindo aí, foi concebido para que ele pudesse resistir a todas essas variações de temperatura. Ele tem um disco, né, um anel em alumínio que visava auxiliar o relógio a ajudar a dissipar toda essa temperatura absorvida ali. Eu acho legal, achei bem legal essa missão Marte aí, fazer um aceno para esse modelo histórico da Omega. Infelizmente, esse relógio não estará disponível no Brasil, porque nós não temos uma loja oficial da Swatch. Esse relógio ele vai custar lá fora em torno de $280. Então é aí um Moonwatch que você vai pagar aí um pouquinho mais de R$1.000 lá fora. E aqui no Brasil, é claro, a gente vai encontrar aí fatalmente com alguns importadores independentes, mas aí a gente já está falando de grey market. Então serão com certeza relógios que na hora de comprar o camarada vai comprar como Swatch, na hora de vender ele vai querer vender como Omega. Então a gente espera que a gente possa ter aí acesso aí a alguns importadores que tragam os modelos a um preço bem legal para que a gente possa ter acesso aqui no Brasil. E velho, aquela dica que eu sempre dou para você, né? Se você tem alguém que mora lá fora, pode comprar para você, né? Porque esse relógio ainda não está disponível online, mas se você tem alguém aí disponível para fazer esse sacrifício por você, com certeza vai valer a pena. Cada pessoa só vai poder comprar 2 unidades nas lojas Swatch. E eu já vou passar uma cantada para minha filha poder visitar ali algum shopping com loja da Swatch lá onde ela mora, para ver se a gente consegue trazer algum aqui para o canal. É isso aí, quero saber qual que você curtiu, qual a sua opinião. Você acha que esse relógio vai causar aí alguma intriga com os donos dos Speed mais tradicionais, ou tem lugar para todo mundo? A minha opinião, eu acho que são relógios diferentes, feitos para públicos diferentes.
esse modelo é um Swatch, é um relógio descartável. Não sei se você notou, na parte traseira dele não tem nenhuma tampa ali para você fazer manutenção. Então é um relógio que, se der algum tipo de problema, fatalmente babau. Você perdeu o relógio, você não vai ter ali como realizar essa manutenção, pelo menos de uma forma oficial da marca, né? Então é um relógio, são opções divertidíssimas para você entrar aí no mundo do Moonwatch. Enfim, quero saber a sua opinião. Qual foi o modelo que você mais curtiu? Já te disse o meu. É isso aí. Um grande abraço. Que Deus possa te abençoar sempre, cada vez mais. E é claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Domingão tem a nossa entrevista com o Greg. E até lá eu já estava gravando um outro aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar até lá, mas tá aí mais um vídeo para você no canal. Se inscreva, Instagram, seja membro, apoie financeiramente aí a nossa produção de conteúdo. E um grande abraço para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.